boa tarde. Esse é o vídeo 4. Título do vídeo: A Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja de vários deuses. Um tópico que eu quero passar aqui para os ouvintes é juramento dos jesuítas, registrado no Congresso dos Estados Unidos da América de fevereiro de 1913, onde ali eles fazem o juramento de perseguição, de matança dos evangélicos, dos crentes e de mais outras pessoas. Parte 4 do vídeo. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Lá em Oséias também, capítulo 3, versículo 3 diz: Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Lá em 2 Timóteo 2,19 diz assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive você que creram em nosso testemunho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz assim: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas, quer sejam boas ou más. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 diz assim: Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Em Romanos capítulo 8, versículo 33 diz assim: Quem fará alguma contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação? É Deus quem os justifica. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 10,13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 11, versículo 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. O primeiro templo cristão foi construído em 222 a 235 depois de Cristo, com Alexandre Severo. Depois do edito de Constantino, passou a ser construído em toda parte templos de Cristo. Jeremias capítulo 7, versículo 17, diz assim: Não vês tu o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses.
para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é assim mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. A desgraça causada pela idolatria. Diz assim, Jeremias 44, versículo 3. Por causa do mal que fizeram, seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Pulando aqui no 5, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Vamos lá no 15, versículo 15, capítulo 44 de Jeremias até o 19, diz assim: então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Bem, essa Rainha do Céu aqui é a Rainha da Babilônia, criada pela satanista Semiramis. Adoração disfarçada de Maria aqui no Brasil. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 26 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstramos a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esses são os versículos dos vídeos parte 1 a 4. Fim.